Sejam todos bem-vindos a esse momento especial. Hoje eu vim com o meu chimarrão num lugar diferente, né? Até a convite da Mari, ela disse: Mila, eu sempre te vejo com o chimarrão nas tuas lives, conversando, postando, aqui é um companheiraço meu. Não deixaria nesse momento de estar com ele, agradecendo a Mari por esse espaço que ela nos concedeu a Passo Fundo. Acredito que se não é a primeira, é a segunda que pensou nesse ambiente para que nós pudéssemos hoje trazer um layout e, enfim, de grandes centros, né? Porque todos nós somos consumidores de podcast, então Passo Fundo merecia. É o Terraço Coworking, bem no centro de Passo Fundo. Estão todos convidados para conhecer o @Terraço Coworking no Instagram. E a Mari me chamou, eu estava em viagem, e ela me disse: Mila, eu tô abrindo um espaço para podcast. Eu disse: Mari, tu leu meus pensamentos? E ela: por quê? Não, porque eu vou ficar 6 meses em Passo Fundo e eu tinha muita vontade de expor algumas coisas que eu captei nesse momento que fiquei fora. Vim fazer um pit stop na minha cidade natal, na qual eu nasci, cresci, fiquei até os 40 anos. E hoje, muito saudosa, fico esses 6 meses, mas para encerrar um ciclo. E quando eu falei para ela que era uma vontade, ela disse: então bora. Eu disse: então tá. E eu tinha que encontrar um nome para esse podcast e não tinha nome melhor do que De Volta para Casa. Ah, mas a primeira coisa associada De Volta para Casa para Passo Fundo? Não. O De Volta para Casa, ele é o De Volta para Casa aqui dentro. No qual eu entrei aí num mergulho já fazem 5 anos, no caminho do autoconhecimento. Descobri a Camila nos 40 anos. Demorei 40 anos para me conhecer e hoje falo com certezas, o que nós vamos explorar aqui, de que nada na vida adiantou se eu não tivesse a possibilidade de soltar e aprender que tudo estava em mim no momento das dificuldades, né? E quando eu relacionei os 5 episódios, eu pensei: o Diego vai estar aqui na semana. E disse: Mário, o Diego não seria o primeiro episódio, mas ele vai acabar sendo, porque essa pessoa que você fala aqui é o Diego, meu parceiraço de 23 anos atrás, que inclusive a gente estava agora dando uma conversadinha, né? Ele saiu do trabalho direto, me deu essa oportunidade, esse lugarzinho na agenda, né? E quem viu o Diego há 23 anos atrás e quem vê agora... voltando para casa e pensando nesse momento, Diego, quero te agradecer, antes de mais nada, tá? Por tu ter... Tu nunca me disse não, né? E tu sabe que eu tenho, assim, umas ideias meio loucas, uns assuntos meio profundos, que às vezes não é de fato muito normal escutar, mas eu tenho certeza que tu não me diria não. E eu tenho certeza que dessa conversa vai surgir insights para quem tá assistindo. E eu sempre digo assim, eu faço os meus vídeos, eu monto as minhas loucuragens e eu adoro me assistir. Porque eu recapitulo coisas que quando eu me dou por vencida por alguma coisa que aconteceu que eu não gostaria que acontecesse, eu penso: meu Deus, mas tá tudo bem. E era pra ser assim. Sim. E obrigado por estar aqui. Que isso, não tenho que agradecer. Só para reforçar, nunca vai ter um não, porque de todas as fases, se a gente pode colocar assim, de Camilo, eu sempre tive junto, sempre te apoiei. E nós temos uma amizade, uma irmandade que a gente sente, né, Mila? Não foi uma coisa assim montada, isso aconteceu, né? Foi uma coisa assim que foi uma sintonia muito grande, um respeito muito grande, então nunca vai ter não, tá? Minha casa está aberta, minhas portas são abertas sempre que for preciso, com certeza absoluta. Gente, o Diego, eu tive aí quem conhece a minha história sabe, eu fui treinada por um cara que ficou muito pouco tempo nesse plano. E esse cara era meu irmão. Ele tinha 32 anos e ele hoje ia ser o Luciano Hang, né? Com certeza. Tassiano ia ser o Luciano Hang hoje. Ele era um cara sonhador, empreendedor e onde ele ia, ele levava todo mundo junto. E eu estava entrando no meu... Nós vamos falar sobre setênios. Eu estava entrando no meu 4º setênio, quando ele faleceu.
né? E no quarto setênio a gente até, para quem não sabe, tá? Setênios é o cálculo que a filosofia faz através do nome de antroposofia, que a vida é dividida em ciclos de 7 anos. E bem na entrada no meu quarto setênio, onde eu criaria o desafio do trabalho, eu estava sendo treinada por ele. E do nada Deus disse assim, eu vou levá-lo que você já fez a sua parte por aqui. E foi na cidade de Brusque, na cidade do Diego, né? Exato. Vocês veem pelo sotaque gostoso, né? O Diego é lá de Brusque, nós montamos uma tecelagem lá e em 30 dias nós perdemos o gestor. E naquele tempo o gestor comandava tudo, não existia, mal estava começando o Excel. Mal estava começando os sistemas, né? Naquele tempo, então, concentrava tudo no gestor. Até então, nós tínhamos ali, acho que uns 80 funcionários na época, que foi, assim, avassalador. Entrando um pouco do assunto de volta para casa, eu nunca esqueço que ele me entregou o seguro de vida 15 dias antes. E ele me disse assim, Mila, está todo mundo me chamando de louco, eu vou te entregar o seguro de vida porque se acontecer qualquer coisa, tu tem o papel em mãos. E nós precisamos usar esse seguro de vida 15 dias depois. Que energia, né? Então, essa conexão que eu tive com ele me deixou muito entusiasmada. Uma que agora, me conhecendo e sabendo até da minha astrologia, estava comentando com a Mari, eu sou uma pessoa extremamente ar, né? Então, eu sempre gostei de coisas assim que saíssem da rotina, mas naquele tempo, a única coisa que eu pensava é que eu precisava salvar a família, né? Quando ele... E com 21 anos, quem que salva uma família, né? Uma louca só. Não era exatamente salvar a família. A imaturidade, o momento, não saber lidar com a morte, né? Até isso hoje é um estudo para mim. Eu adoro estudar sobre a morte. Tipo, tu acredita? Adoro, porque eu acho que ela é tão maravilhosa quando tu sabe viver a vida em vida, né? Concordo. Só que quando nós perdemos, tanto tu perdeu teu pai e eu perdi o Mano, nós não tínhamos essa habilidade, Nem né? um pouco. Nem um pouco. Né? Acho que tem que perder o primeiro. Eu acho que a gente só aprende passando por isso, né? Não adianta qualquer pessoa falar, não adianta qualquer pessoa instruir alguma situação. Quando se tem essa quebra, essa ruptura, infelizmente é naquela situação toda assim que é na dor que tu aprende, né? E eu, pelo menos comigo foi assim, com minha família foi assim, meus irmãos foi assim, e dali em diante foi uma... Começa a rever as coisas de outra forma, muito, né? Muito. E nesse holocausto, os meus pais se fragilizaram muito, muito, porque como ele, na constelação, não sei se você estuda isso, enfim, Diego, ou se o pessoal entende, mas na constelação, quem acredita e quem estudou e quem foi atrás para, né, fortalecer os porquês da vida, o meu irmão, ele saiu do papel de filho e ficou no lugar de pai. De todo mundo, do pai dele, da mãe dele, das irmãs dele. E daí, no momento em que ele saiu dali, nós ficamos sem imagem de liderança na família, né? E eu lá no 3º lugar da fila pulei. Pulei para ser a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe e a mãe das minhas irmãs. Minhas irmãs até, mais a mais nova, né? A mais velha já tinha a profissão dela. Eu me senti no direito de virar a chave e... fiz tudo errado. Mas a imaturidade, né? Fiz tudo errado não, porque agora vai chegar a parte boa. Fui a Brusque querer virar a rainha dos tecidos, né? E lá encontrei o Diego. O Diego trabalhava numa empresa, nossa parceira, né? Terceirizada. Eu olhei pra ele, olhem pra essa carinha, gente. Olhem pra essa carinha, se vocês também não olhariam pra ele, mas não é sobre a carinha dele. Um capricorniano concentradíssimo. Lembra? Tua mesinha aqui. Agora eu sei por que tá concentradíssimo, capricorniano, ó. Todo organizado. Eu disse, meu Deus, esse guri tão novo, trabalhando com essa gente chata, né? E ele acreditou em mim, vocês acreditam nisso? Tu lembra disso? Lembro. Não sei quantos anos eu tava já na Silvertex, mas quando... Tu era bem novinho, tu não tinha 18, tu fez carteira comigo. Não, tinha. Já tinha? Tinha. Tu tinha Entrei com 14 anos lá na... Tu comprou a bis depois. Entrei com 14 anos lá na Silvertex. E aí depois que a gente se conheceu, não lembro exatamente qual a idade que eu tava ali, mas aí já foi porque, como já era cliente, já tinha uma sintonia muito grande e, como tu falou ali, assim, não... Tu atendia o telefone, né? Exato. Fazia nota fiscal, dava estoque e produção e ficha, isso, aquilo. Então ali foi uma oportunidade de eu mudar até mesmo do que eu fazia ali, né, Mila? Que era uma coisa muito... todo dia rotineiro,
E no teu sonho que veio foi Diego junto. Com Bora! tudo, né? Bora! Não, e assim, eu cheguei com aquele espírito do Tassiano, nem parecia que eu tinha perdido meu irmão, eu precisava manter aquela história viva, entendeu? Eu não vou te oferecer mate, né? Tu não toma de mate, nem lavar. Tomando? É? Ai, hoje que tá... tu casou com um gaúcho. Não, não, você tomar aqui por conta dos clientes. Sim. Aí, cheguei eu lá, bem faceira, nem tinha mais vivido o luto. Eu digo, não, se é o sonho dele, é o meu sonho também, bora, né? Nós estava sendo treinada para isso. E o Diego veio. E nós alugamos sala, e nós fizemos loucuragem, nós estava grandão, né? Tinha um nome, né? Tinha um nome muito forte. Sim. O Valério lá estava ficando, assim, muito respeitado. E eu acho que na linhagem de dignidade eu segui. Eu só não tinha conhecimento, mas tá tudo bem, né? Isso aí é o de menos. Um empreendedor, se não se aventurar, não é empreendedor, né, Diego? Aí o Diego chegou e daí tudo começou, né? Nós fomos montando nossa equipe, lembra? Foi. E é sobre isso que nós íamos falar no podcast, assim, para ser um pouco mais sucinto. O Diego falou tudo agora. A movimentação de já sair da zona de conforto, coisa que teu irmão até hoje não saiu, né? Até hoje. E não vai sair, tá? Da mesma empresa, mesma empresa, né? Até do lado hoje, da casa da tua mãe. Do lado de casa, mesma coisa. Eu acho que também um pouco isso vem, Mila, até de cidade interior, né? Por mais que Brusque ele esteja hoje crescido um pouco, mas tem essa cultura, sabe? Quem é de lá, né? Tem, não adianta, a Aretecha é muito forte, e aí a pessoa entra e acha que falta ambição, na verdade. Hoje meu irmão tem uma condição muito boa, ele e minha cunhada muito boa, só que mesmo assim falta. Mas não é sobre o dinheiro. Exato, concordo. Mas assim, se tem uma qualidade, então tá tudo bem, faz o horário dele de manhã à tardinha, final da tarde, tá com aquela vida ali que é totalmente diferente do nosso caso, do que a gente gostava, né? Totalmente. E assim, Diego, eu tenho as minhas duas irmãs na mesma linhagem. E quem que é o louco da família? Até porque, deixa eu contar pra vocês, eu acho muito engraçado. A mãe do Diego tinha 3 terrenos, né, Diego? Sim. E o Diego com essa loucura de gostar de se movimentar. Como é que foi? O teu irmão teve possibilidade de botar no nome dele, né? Uhum. A tua irmã. E o que a tua mãe fez contigo mesmo? Porque assim, o que aconteceu? Quando o pai faleceu, que daí foi essa ruptura bem grande ali que deu ali em casa, imagina, eu tava com 20 anos, fora. Fervendo. Tipo assim, eu sempre... Mas hoje em dia eu entendo muito os meus movimentos da época, né? Porque são outras situações. Mas na época, tipo, eu não sabia... Mas não tinha maldade, né? Mas eu não sabia o que eu queria ser, tipo assim, de profissão. Eu não tive uma base. Não digo nenhuma base, mas um direcionamento. Eu quero ser advogado, eu quero ser isso, Não, eu vivia, sabe? Eu ia pra frente, eu sabia que eu tinha muitos sonhos, queria muito viajar, queria muito isso, muito aquilo. Então, assim, para minha família, eu nunca fui uma pessoa estável. Porque assim, tava bom assim, mas tava bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Quando o pai faleceu, como tem aquele terreno que é bem grande lá, e aí foi dividiram em 3, e só foi passado pro nome do meu irmão. Que ele quis construir. Por quê? Se passasse pro nome do Diego, o que o Diego ia fazer? Derreter. Exatamente. Que nem a Camila. E assim, mas assim, sabe, Mila, que lá atrás, naquela época, naquele momento, acho que foi uma ideia, uma inteligentíssima, né? Foi. Não, mas assim, é bem pra contar a nossa história, né? Sim. Mas porque assim... Não que eu, assim, sendo bem sincero, não que não existisse uma credibilidade na época, mas de fato mudou muito hoje. Mudou o cenário, hoje meu cenário profissional, meu cenário de tudo, nós vamos chegar. Mudou completamente. De tantos tombos da vida, eu acho, talvez profissional, e tipo, até mesmo até eu me descobrir exatamente do que eu queria fazer, do que eu sou bom, realmente sou muito bom no que eu faço, foi um processo. Foi um processo bem longo, doído, demorado, porque assim, eu via todos os meus amigos com casa própria, ou casando, ou com isso aqui. E o Diego não tinha nada, não tinha carro. Foi bem... mas eu acho que daí vem esse fator cultural que é importante a gente recordar, né? Quem diz que tu é mais feliz porque tu tem uma casa, né? Sim. A cultura. Eu também tinha isso até ir pro leilão. O que eu penso hoje? Cada um tem uma ambição, né? Tem gente que... Hoje até conversei com uma amiga e digo, mas eu queria que a fulana desse uma andada a mais, porque sempre aquele... Mas eu tenho que respeitar o que ela gosta de fazer, né? E eu já acho que não me movimentar me deixa... Deus fez esse tamanho de universo, de mundo, de sei lá o quê,
pra gente poder explorar, Sim. né? Só que daí é uma coisa que tu tem que ter habilidade de saber que nem todo mundo vai ser assim. Porém, daí esses dois se encontraram há 23 anos atrás, né? Nós era meio com os parafusos, mas na hora comercial não tinha demais profissional, né? Tu com 17, eu com 21, nós éramos os rei, né? Muito bom. Foi muito bom até que... até que nós descobrimos um parceiro lá, não sei se tu lembra, daquele nosso vendedor que ia trazer muito pedido pra nós de camiseta. Era Moacir o nome dele. Moacir. Né? Ele ia trazer muito pedido pra nós, cheio de vontade de trabalhar ali no setênio do Centauro, né? Meu Deus, corpo de pessoa, como é que é? Corpo de cavalo e cabeça de pessoa. Nós trabalhava que nem os cavalos, assim, nós virava as noites empacotando coisa. Conhecemos o Moacir e o Moacir disse, ó, seguinte, nós temos um cliente no Rio de Janeiro que tem um pedido de 80 mil camisetas, tu lembra disso? Nossa. Cara, 80 mil camisetas, né? Eu, menos de um ano em Brusque, bombando com o sobrenome Valéria ainda. Vamos comprar fio, vamos comprar. Temos parceria com as tecelagens, com as tinturaria. É esse o pedido. Até que eu descobri que um fio da gola não fechou com o fio da camiseta, porque eu super entendida, né, pessoal? Eu sabia vender. Agora fazer, eu queria aprender, mas daí eu aprendi na dor. Que eu sei que nós compramos um fio errado, né? E assim, ó, o pior não foi isso. Aquelas camisetas tudo torta. E nós olhando aquelas camisetas sem qualidade, sabendo que ela ia pra lá. Era Toulon o nome da... Exatamente. Né? O pior de tudo não era isso. O pior de tudo é que eu precisava do dinheiro, tipo... o pedido saía na quinta, chegava lá na segunda e eu precisava do dinheiro pra pagar os fornecedores na quarta. Me larguei pro Rio de Janeiro. E o Diego ficou na empresa, cuidando da empresa. Primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro foi com emoção, né? Lembra? Nosso representante morava na Barra do Tijuca. Cheguei eu, a dona da empresa, se ele soubesse, desesperada atrás do dinheiro, porque tinha até a comissão dele pra pagar, tu lembra? Era um monte. Tu pensa isso, Diego, há 23 anos atrás. Era 80 mil reais ou era muito. 80 mil camisetas? Era 80 mil reais, eu acho, né? Mas era grande. Era época, muita camiseta. Sim. Tu tem uma fotinho ali, Diego empacotando as camisetas. Né? Eu sei que fui pro Rio de Janeiro para receber o dinheiro enquanto o povo cuidava lá de empacotar outras camisetas, porque daí a gente já começou a fazer camiseta para outros. Eu sei que a gente que esteve em Brusque, o Diego que nasceu em Brusque respira confecção, né? Então, um pedidinho de 1.000 camisetas, 2.000, 5.000, 20, sei lá quantas mil camisetas, é fichinha. Fácil, sim, né? Ainda mais quando é produto popular. Sei que chegou as camisetas lá, eu precisando receber o dinheiro e todo mundo viu o problema nas camisetas. Meu Deus do céu, ali foi a treva, né? 21 aninhos, né, Diego? Aí, eles, não, a gente fica com as camisetas, mas 50% de desconto, alguma coisa assim. E daí, José? A rica morreu, né? Como é que eu ia explicar pro seu Valério em Passo Fundo que eu saí pra conquistar o mundo e eu fui lá e detonei o nome do seu Valério? Eu só pensava nisso, eu só pensava no meu pai. Eu dizia assim, não, né? Não pode ser comigo, eu trabalhei tanto, virei tanta noite dobrando camiseta. E no meio dessa confusão a gente ainda se divertia, né, Diego? Vamos ver a parte boa, né? Sim. Nós estávamos assim numa fase assim que a gente, fora esse nosso parceiraço aí que deu uns BO, a gente teve respaldo. Cara, se eu te contar que até hoje sou amiga do Adel, que também tu lembra daquele casal que trabalhava para aquela era Francine, que lá embaixo no Guarani. No Vínculo. A Vínculo. Sim, Lembra que o Adel, que estava em São Paulo, chegou pro pai da Bianca, minha amiga. Eu tô um pouco olho pra Mari, a Mari tá aqui escondida, pessoal. Mas chegou pro pai da Bianca em Balneário e disse assim, tô sabendo de uma guria de Passo Fundo que tá arrasando em São Paulo no suplex. Lembra que nós fazíamos suplex? Verdade, um monte, né? Por causa do Tassiano, ele Verdade. deixou a fórmula do suplex. Verdade. E eu continuei fazendo, roubei a história dele. Verdade. A guria que tá lá, não sei o quê. Daí o pai da Bianca disse assim, mas a Camila é amiga da minha filha de infância. Quando vejo, tava o Adel e a Raquel lá na fábrica. Eu me senti assim, cara, eu não tinha maturidade, mas eu tava me sentindo a estrela. O que era? Ego total, porque eu tava mais fodida que eu, né? Mas adorei. Enfim, foi uma história linda, nós se divertir. Sei que no dia que a tal das camisetas lá deu todo o BO, liguei pro meu pai.
e usei-o de volta para casa. Aí tinha um caminhãozinho, botou as coisinhas dentro dos caminhões. E naquela função toda, tô te resgatando a memória, já te deixo Sim. falar um pouco. Naquela função toda, eu precisava me desfazer. Sem contar que troquei de carro, né, Diego? Tu lembra que peguei um Peugeot? Ainda cheguei com um golzinho, 0, bem bonitinho, só que eu precisava ser mais grandona. Daí peguei um Peugeot preto. Nossa, se divertiu com aquele Peugeot, né? Nossa, Peugeot era tudo de bom. Ainda comprei um Peugeot. E o detalhe, gente, o meu gerente e eu, né, nós éramos muito ricos. Aí, além de toda a lascação financeira, nós compramos 2 celulares com câmeras sem nitidez. Tu lembra desses telefones? Sim, era eu não sei se era Nokia o meu, Motorola, e abria, mas era uma mais coisa rico, sim, só não sim, tinha nitidez a câmera. A primeira câmera de celular, gente, nós derretia, né? Foi. Nós não tínhamos noção do perigo. Quer dizer, nós tínhamos, assim, nós recebíamos... Esse pedido foi, assim, o antes e o depois. Eu sei que eu durei 1 ano e meio em Brusque só, né? Eu confesso que não lembro o tempo todo que foi, tá? E eu só pensava, esse guri saiu do emprego dele por minha causa. Mas foi a experiência da vida, né, Diego? Foi muito bom. Porque, assim, né, Mila, querendo ou não, por mais, de fato, agora, falando sobre isso, a gente era muito imaturo. Tipo... Nós era feliz! Porra, assim, não fazia mal pra ninguém, mas só pra nós. isso de fato foi reflexo do Tassiano, porque assim, ó, para a época dele, para a geração dele, ele era muito à frente. Muito bom. Então tu assumiu isso ali com uma postura tão forte que, como ele era muito encantador, o encanto foi para ti. Querendo, por mais assim que tu não tivesse experiência. Era parceiraço. Exato, entendeu? Então assim, cara, então tipo, não tinha como dar errado. Né? Num todo, assim, não tinha como dar errado, mas obviamente acabou que, né, não aconteceu, mas foi de muita experiência, sem dúvida, valeu isso ali, né? Eu digo que isso aí me fortaleceu para chegar em Passo Fundo e me capacitar para mim assumir, porque são coisas que esse podcast é justamente para a gente abrir o coração. Os meus pais adoeceram, meus pais foram internados em clínica psiquiátrica, logo em seguida que eu voltei de Brusque, e se eu não estivesse fortalecida de conhecimento, nós ia passar fome. Sim. Por muitos anos eu ouvi que eu roubei o negócio da família, mas eu acho que só tô estando vivendo essa situação. Cada um sabe da mala que carrega, né? Mas, tipo, nós vivíamos todos disso. E que nem tu falou, o Tassiano era tão entusiasta que a gente entrava no clima dele e tudo se resolvia. E eu acho que ele passou por aqui pra isso, sabe, Diego? Pra mostrar que a vida é curta demais pra gente se estressar. Sim. Né? E nesse retorno, nunca vou esquecer que nós entramos no Peugeotzinho. Esse aqui veio lá de Brusque, gente. Parecia que era bem mais longe do que agora, né? Veio lá de Brusque comigo pra mim não vir sozinha de carro, porque eu tava tão triste, né? E tu pegou o ônibus de noite pra ir embora. Chegamos aqui, tipo, no fim da tarde e tu foi embora de noite. Então, isso aí pra mim, Diego, hoje eu tô querendo deixar... Se não for adiante isso, eu quero que a minha filha assista na vida adulta, das relações que eu tive a oportunidade de ter na minha vida que poucas pessoas têm. Sim. Entendeu? É muito intenso, né, Mila? Eu acho. Muito verdadeiro. Né? Então, assim, é uma coisa muito recíproca um do outro, sabe? Por tanta coisa que a gente já passou, a gente sempre se apoiou muito. Isso que é muito legal, assim, sabe? Ah, não deu certo, cara, tipo, beleza, tchau, Mila. Não é assim. Eu não sou assim, não é sabe? assim. Mas sabe o que eu ouvi esses dias atrás, Mila? Isso faz muito sentido para a minha vida, tá? Que a maior malandragem é de ser correto. Então, assim, hipótese alguma na minha vida, hoje eu tenho muito mais consciência dessa frase, porque, assim, a minha vida toda foi assim, por mais que eu tive um episódio ali antes de assumir minha sexualidade e tudo mais, mas desde então, não tem mentira na minha vida. Não tem uma até hoje, na vida profissional, em tudo que eu faço, não existe isso. Então, assim, cara, não tem assim, sono mais tranquilo, não tem nada. Então, assim, porque todos os passos que eu dou é isso. Hoje, no meu trabalho, estou na indústria farmacêutica agora há 2 anos, era o sonho da minha vida, enfim, que depois a gente vai ter outro detalhe. É muito difícil meu trabalho, é uma situação assim, uma situação muito... A indústria é difícil, né? Qualquer indústria. Né? Muito, Mila. Então, assim... Capaz de perder um órgão ali. Né? Tira um rim. Mas, assim, cara, eu sou tão correto em tudo que... Flui. Exato.
E é de verdade, isso. assim, sabe? É bem exato, assim. Então não tem, cara, não tem tentar trapacear um cliente, não tem mentir para uma situação, não tem fazer qualquer brincadeirinha, uma malandragem para se sobressair. Não faz parte minha isso hoje, sabe? E de verdade, isso hoje, isso é tão bom para mim que todo o sucesso que eu venho construindo hoje é justamente por conta disso. Essência. Exato. Exato, né? que é... Pode ir para onde tu for, tu vai levar a tua essência. E é sobre isso, entendeu? É sobre, além da movimentação que eu ia falar aqui, geográfica, de escassez, enfim, deixei aqui uma colinha, né? Porque uma colinha vai bem. A Mari até me sugeriu umas coisas mais organizadas, mas ela não sabe que eu não sou tão organizada assim, mas eu fiz a colinha. E é sobre essa movimentação de tu poder ir e voltar para casa, para o interno, sabendo que tu não precisou ser outra pessoa, a não ser você. Né? Sim. E eu, quando cheguei em Passo Fundo aqui depois de Brusque, eu comecei a entrar num mercado que eu fiquei 20 anos sem poder ser eu. Eu trabalhei com uma classe que não era eu. Eu sou muito grata a todas as pessoas que buscaram realizar sonhos comigo, mas chegou um momento da minha vida que foi na minha troca de setênio. Inclusive, eu tô com setênio adiantado, eu deveria estar no despertar espiritual nos 49, e eu hoje piso em ovos na rua, assim, todo dia eu acordo pensando, eu preciso despertar a espiritualidade em qualquer coisa que eu for fazer. Até tive um crushzinho um tempo atrás que disse assim pra mim, Camila, tu acha que a vida é um conto de fadas? Me deixa pensar que é um conto de fadas, porque eu acredito em final feliz. E é mais ou menos sobre isso, né? Aí 23 anos usando da essência, entre altos e baixos, né, Diego? Podendo hoje desfrutar de trabalhar numa indústria, ela é multinacional. Sim. E poder dizer que consegue desenosar o dia, né? Porque tem gente que quer enosar o dia da gente, né? Nossa Senhora, todo dia. A entrada na indústria, não sei se é o momento de falar agora. Eu acho que tu podia saber o que é quando tu saiu da Silbertex foi para São Paulo. Eu acho que vão pegar o gancho. Então, ali foi 20 boa. E pouquinhos, né? Foi. Na verdade, eu estava na Silbertex, eu saí da Silbertex, que quando eu estava lá na Silbertex, que daí quando acabou a Camila em Brusque, eu voltei para onde? Para a empresa, e me receberam. Sempre... De volta para casa. Voltei para a empresa. Tudo de volta para casa hoje. E aí, naquela época ali, teve uma situação que meu pai faleceu, aí logo depois, eu estava com 20. Só um parênteses, gente. O pai dele faleceu no dia em que eu e meu pai fomos a Brusque resolver coisas de negócio. Eu consegui no velório do pai dele. Que conexão, né? Foi. E, assim, o meu pai, só fazendo um parênteses do meu pai, sou neto de alemães, né? Opa, Oma. Então, assim, o meu pai, hoje... eu consigo falar dele sem um tipo de remorso, porque meu pai, ele nunca recebeu amor, então ele não soube dar amor. Eu tinha mais medo do meu pai do que respeito. Então, assim, eu nunca tive um paizão como meus amigos tinham e tudo mais. Eu me cagava do medo do meu pai, muito medo do meu pai, diferente da minha mãe. Quando meu pai faleceu, naquele momento, eu senti de verdade até um alívio, tá? Porque, assim, a convivência dentro de casa era muito difícil, Mila. Então, assim, o menino Diego, que era gay, meu pai sabia, não era assumido, não era nada, existia uma situação bem difícil dentro de família. Eu não era o Diego de verdade até meu pai estar vivo, porque eu não tinha coragem de me assumir e tudo mais, então isso ali balançou muito. Mas enfim, só fui me assumir com 27 anos, mesmo eu com 20 anos, então foi um processo. Lembro como se fosse hoje, tu no bar Brahma me contando e eu, né? Assim... Quê? Será? E o meu pai desesperado, lembra? E daí, me conta. Foi. E aí, mas enfim, lá na Silbertex, como eu voltei lá, eu atendia também os representantes, e eu não sabia, eu com 20 anos, não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E aí uma representante, como é que é o nome dela? Ela vendia elastano, não é Margarete? Foi aquela que tu morou com ela lá, não? Essa outra, né? Não sei se é Margarete, enfim, ela falou assim, Diego, vem cá, tu nunca pensou em trabalhar com vendas na área comercial? A Silbertex só te abria portas, né? E aí eu fazia logística na Univale na época, eu já estava no sexto semestre de logística, pagava faculdade, trabalhava o dia inteiro, pegava ônibus, ia para Itajaí, voltava, enfim. Que coragem. Aí eu falei, não, vendas, será? Ele assim, não, tu tem noção quantos que um vendedor ganha? Ele falou assim, não. Só que eu já estava, tipo assim, indo pro último ano de faculdade, de logística, que assim, eu era, na época... Tu namorava uma menina também
Não, foi depois. Foi depois. Ah, tá. São Paulo. E Tá. aí o que aconteceu? Eu tive essa indicação, eu estava no centro da faculdade, sei lá, na área administrativa, e o coordenador da faculdade veio falar assim, existe um curso de gestão de representação comercial. Eu não sei que aquilo me soou no ouvido assim, cara, é isso que eu quero fazer. Mudei de faculdade, me formei e tudo mais. Quando eu me formei, saí da Sobertex, fui trabalhar na Atlântica, na Toalhas Atlântica, que era o sonho da minha vida, porque era a maior indústria lá de Brusque e tudo mais. Em 1 ano e meio dentro da indústria, porque lá, Mila, tipo assim, como o mesmo sonho que eu sempre tive da indústria farmacêutica, eu tinha esse sonho de entrar lá. Quando olha só como foi, eu me candidatei para uma vaga para supervisor de vendas. Eu nunca tinha trabalhado na empresa, eu nunca tinha trabalhado na área comercial, nada, eu só tinha me formado na faculdade. E eu fui para uma entrevista com o gerente lá, e o cara assim, cara, mas tipo assim, olhou meu currículo, que é o Diego, tipo assim, né, 20 e poucos anos, por uma vaga de supervisor e tal. Eu disse, assim e tal. Enfim, o cara me adorou, só que não me contratou. A Suzy, a diretora da empresa, veio para a reunião para me conhecer. Eu falei, Suzy, eu só quero uma oportunidade para trabalhar na empresa. Se é para eu trabalhar de auxiliar tecelão, eu quero. Enfim, entrei na empresa. Entrar na empresa. É esse Diego que eu conheço. Entrei na empresa, fiz uma carreira ali. Logo eu assumi a gerência de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a regional lá, e eu conheci a Lia. A Lia, que era de São Paulo, ela foi uma mãezona para mim. E a Lia cuidava do Brás só, da região do Brás, e ela tinha uma conta muito grande. Só que a Lia já era uma senhora, e ela tinha um faturamento muito baixo, e quando eu ia junto com ela, ela fazia um faturamento muito grande. Naquele momento ali, eu namorava com uma menina, com a Gabi, na época. Eu lembro. A Lia me fez uma proposta. Diego, tu não quer sair da Atlântica para vir trabalhar comigo, morar em São Paulo? Mila, era o que eu precisava. Porque como eu estava ali naquela situação... se encontrar contigo mesmo. Foi melhor, assim, melhor acerto da vida. Naquele momento eu teria ido para São Paulo. Mas tu seguiu o fluxo do universo, tu deixou o universo, né? Fui morar com a Lia, saí de carro, nunca tinha de carro de Brusque para São Paulo. Fui com o GPS da minha irmã, que tipo, não é igual hoje, né, de celular e tudo, né, lá atrás. Não é por nada que a gente se tem tanta afinidade, assim, que a gente só se joga. O GPS daqueles bem, como é que é, trefe, assim, sabe? Acabou a bateria, tipo, em São Paulo, como é que eu chegava? Achei a casa dela, enfim, morei lá. Só que legal. Lá, Mila, assim, São Paulo, a gente conhece muito bem. Cara, São Paulo não é para qualquer um, né? São Paulo, de fato, assim, hoje eu me vivo tranquilamente em São Paulo, não teria problema. Ainda mais tu lá de Brusque, do Guarani. Lá tipo, eu de Passo Fundo até ia, mas Brusque tinha o quê? 70 mil habitantes na época, era muito pequeno, né? Se tivesse, né? Enfim, e aí lá fiquei um tempo em São Paulo, acho que eu fiquei quase um ano, 8, 9 meses lá. Não desenvolveu, porque daí as vendas não aconteceram, a empresa que eu trabalhei, ele trabalhava, acabou sabotando um pouco algumas entregas, enfim, não foi o que era para ser, e eu voltei para Brusque, logo depois eu entrei Sempre de volta para casa. Voltei a trabalhar numa confecção de novo, fiquei um tempinho lá, e nessa confecção ali foi que teve o caso de eu me assumir minha sexualidade e tudo mais, e eu fui embora. Eu fui embora de Brusque. Cidade pequena, né, Diego? Ia passar os perrengues, tu recém tinha acabado um relacionamento, né? Porque ali, Mila, como depois do meu pai, quando o pai faleceu, eu entrei muito na igreja católica, né? Eu entrei de cabeça. Eu já sou de uma família extremamente católica, então eu entrei muito ali. Eu era coordenador de grupo e participava de tudo que era evento. E assim, cara, era assim, por quê? Como eu, naquele momento, eu já sabia da minha sexualidade de sempre, eu não tinha nunca a coragem de me assumir alguma coisa assim, o que eu fazia? Eu ficava de joelho na frente do Santíssimo pedindo para Deus me curar porque eu não queria ser gay. Se existisse um remédio na época, custasse 1 milhão, eu ia comprar porque eu não queria de jeito nenhum. E foi o processo, foi o meu processo. Eu aprendi muito sobre religião, eu respeito muito a religião católica, como outras que eu acabei estudando bastante sobre religião. Então, assim, hoje eu não sigo nenhuma, hoje eu tenho uma consciência muito grande de universo, de ser e tudo, né? Enfim. A gente teve que passar por tudo isso para chegar nesse ponto. Né? Teve. E, enfim, aí eu me assumi, fui embora de Brusque, fui morar no Rio de Janeiro, foi uma doideira, foi o maior acerto, o maior erro da minha vida, de ter ido para o Rio de Janeiro, então, assim, mas foi muito bom. Voltei para Brusque de novo. Volta para casa. Esse episódio de volta muito para casa. De volta. E lá, pouco tempo em Brusque, eu fui trabalhar com cosmético. Lembra que eu trabalhei com cosmético com a Schwarzkopf, aquela marca da Alemanha? Lembro. E essa empresa Curitiba tu tava? Então, eu comecei em Brusque e eles me mandaram, fizeram a proposta para eu ir para Curitiba. Fui para Curitiba como vendedor, depois assumi uma gerência lá também. Então, eu fiquei um tempo lá, fiquei quase 6 anos. Seus irmãos sempre na zona de conforto. Sempre lá, igual. Meu irmão, minha irmã igual. E aí ali em Curitiba, conheci o Jonas.
Né? Foi ali já. Foi lá, 7 anos a gente tá junto. E lá, porra, aí o Jonas me conheceu, o Jonas Saboia, enfim, com auditoria e tal, enfim, é um cara muito, muito inteligente. E ali ele viu assim, Diego, tu não tem vontade de ter um negócio? E aí foi que veio de novo toda a base que eu tinha da área têxtil. Eu tive que montar um plano de negócio para ele primeiro, para mostrar para ele. Montei que eu queria fazer uma empresa de pijamas. De pijama. Masculino, um baita eu acho de que eu negócio. fui uma das primeiras pessoas que tu contou também. Foi, sem dúvida. Porque, Mila, olha só, tudo que a gente passou lá, tipo, desde a minha Tu nunca formação... me esquecia, né? Nunca. Desde a minha formação e tudo que a gente passou. Então, assim, cara, eu no meu sonho, do meu negócio, obviamente, eu já tinha uma base e cara, vai dar certo. Nossas camisetas, né? Tá tudo bem que não deu errado, mas tipo a gente assim, tinha boas intenções, né? E ali o que aconteceu? Não foi um investimento alto na ocasião ali, porque trabalhava tudo com coleção, então assim... E coisa filé, né, muito, Diego? Tu não muito ia top. trabalhar com as Classe camisetas... A. Era classe A, né? Tudo de fio egípcio, um negócio muito bonito, muito bem elaborado, tudo mais. E aí montei, tudo lindo, maravilhoso. Fui para São Paulo fazer a primeira coleção. O que aconteceu? Indo para São Paulo, o Brasil fechou por causa da pandemia. Que loucura. E aí a gente fez a campanha dentro de um estúdio lá, o Brasil fechou São Paulo, não abria mais nada, mas a gente fez a campanha dela dentro com o modelo, tudo. A gente ia para uma festa e tudo mais, um festival que vinha para cá, para o Brasil, lá em São Paulo. Não fomos, porque foi tudo cancelado. Na minha volta embora, eu vim embora do avião no domingo, tinha 2 senhores na minha frente. O avião ainda estava funcionando. Sim, a gente conseguiu voltar. Tossi. Eu sei, Jesus amado, né? Ai, meu Deus, vou pegar esse Covid. O do lado? Sei lá, né? A gente deixou o cachorrinho lá em casa, na minha mãe, pra buscar o Zequinha. Quando a gente chegou lá, minha mãe deixou o cachorro lá fora na rua. Ela falou, você estava no aeroporto, o Brasil tudo fechou, a mãe disse que... Mila, eu fui o primeiro caso de Covid em Brusque, tá? Meu Deus, eu não sabia disso. Sim, eu saí no jornal e tudo. Não, se não é com emoção, não é nós, Diego. Tem que ser com emoção. Eu saí no jornal, enfim. Que legal, muito foi mal, o primeiro tal. caso de Covid de Brusque. Só que naquele momento ali, para o meu negócio, por conta de pessoal estar em casa e tudo mais... Não, e o primeiro caso, ainda ninguém que a gente chega perto de ti nos próximos 3 Sim. anos. Não, mas na questão da minha confecção, como ficou muito home office, o meu produto era muito premium, os pijamas de tecido plano, maravilhoso, lindo. Ele acabou tendo uma aceitação de mercado, por quê? Porque o pessoal estava em casa. Então, assim, samba canção de tecido. Então, ali naquele momento foi muito bom. Que bom, né? Foi muito bom, assim, então funcionou. Não tanto como gostaria, porque assim, uma coisa, Mila, é eu vender. Uma coisa é eu produzir. Né? A gente não consegue fazer tudo. Não adianta. E assim, como eu terceirizava tudo, como fazia coleção, fazia tudo, assim, ó, eu sou na área comercial, de fato, né, não tem problema com isso, mas assim, ó, tu trabalhar com pessoas, tu gerir pessoas, sou filho de costureira com o maior orgulho do mundo, né? Mas assim, lidar com costureira, com talhação, é difícil, Mila. É outra cabeça, assim, sabe? Enfim, assim, eu não conseguia instruir exatamente de como era, então assim, cara, não funcionou. Enfim, foram 4 anos de empresa. Chegou o momento que eu tive que sentar e, cara, não dá mais. Não tive dívida, não tive nada, mas assim, ó, a questão é que eu muito tinha... Muito sofrimento e nada de retorno. Não, muito, e nada de retorno, porque, tipo, eu sei como é que é as planilhas. Sim. Né? Porque assim, hoje eu instruí. O sonho existe, mas tu não teve com quem foi sonhar contigo. Exato. Foi bem isso, Mila, porque assim, ó, hoje eu, né, na posição que eu tô como gerente regional sul, eu instruir, eu ensinar, por exemplo, um vendedor... E tu pegou esse emprego assim, tipo, muito logo depois. Muita sorte, Mila. Não, foi sorte não. Tu deixou o universo agir. Não, eu também, porque assim... E merecimento, né, querido? Não é só de tragédia que se vive. Exato. Não é só de tragédia que se vive. Quando eu trabalhei naquela empresa lá de Curitiba, eu tinha uma vendedora maravilhosa, a Jaque, e ela saiu da Schwarzkopf na época e foi trabalhar num hoje concorrente meu, que é a Renova. E vocês nunca perderam contato? Nunca. Até hoje, assim, muito amigo. E ela sempre fala, chefe, tem que trabalhar com a área de harmonização facial, bababá. Isso lá atrás. Quando eu vi que não dava mais a minha empresa, eu preciso trabalhar com isso, né? Porra, já que fala tão bem, não sei o quê. Eu sempre fiz botox, sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, sempre fui vaidoso, né? Sempre. Tanto é que quando o Diego assumiu essa sexualidade, era fila de mulher chorando. Eu não esqueço disso também, Diego, não adianta. Não, teve nos comentários, assim, porque assim, né, Mila, assim... Tu sempre foi uma pessoa que se cuidou. Bastante, né? Então, nunca mudou isso. E aí, na época, assim, é um mercado muito difícil de entrar. A indústria farmacêutica, essa minha área em específico, é bem difícil de entrar. E ela me passou o nome de 5 laboratórios e eu fui atrás, LinkedIn, e achava o pessoal
Instagram e tal, enfim, mandava mensagem, ninguém dava bola e tudo mais. O que eu fiz? Para eu conseguir esse meu trabalho de agora, a empresa que eu tô, ela tá no Brasil agora há 10 anos, 11 anos agora. Como é que é o nome da empresa? É Pharma Aesthetics o nome. Só que quando veio para o Brasil, ela veio como indústria, como fábrica para o Brasil. Então, somos o único laboratório a produzir, a reticular o ácido hialurônico. Isso, de Luxemburgo e França. Ela tem bases lá. E aí, o que aconteceu? Como eu já fazia procedimento numa clínica de Balneário Camboriú... Não acredito que tu arrumou um emprego lá fazendo procedimento. Eu liguei, olha só, eu liguei para a empresa, que é a única empresa que tinha um contato em site e tudo mais, contato comercial. Eu liguei para a empresa... me passando pelo cliente deles, e eu não conhecia ninguém. Eu liguei para Pharma Aesthetics, boa tarde, eu gostaria de falar com a Renata. Tipo assim, inventei. Eu sabia que essa Renata existe, ela era gerente de uma outra empresa. Aí ela assim, Renata, disse, a Renata não é gerente aqui de Santa Catarina? Ela assim, não, é Rebeca. Eu disse, nossa, me confundi. Eu tava com a... Falso. Olha isso, a gente vem falar do falso eu tava com a... Eu disse, não, você tava com a Renata. Quem tá falando? Eu disse, é o Gustavo. Eu falando que eu era o Gustavo do Instituto Ana Laura, que existe, essa cliente existe, tudo existe. Daí a menina, oi, Gu. Eu disse, então, já sabia que sim. E aí eu disse, eu preciso muito falar com a Rebeca. Eu disse, a Rebeca tá em reunião e tudo mais, ela não consegue te atender. Eu disse, olha, tô numa negociação aqui bem grande, eu preciso do ok dela, senão eu vou fechar com a Renova. Daí ela disse, mas não dá para passar a ligação. A Renova é a concorrente, essa aí eu já vi falar. Até hoje, assim, tipo, né? São... Na verdade, não nem de como concorrente, assim, tipo, sabe? ganha um mercado juntos. Igual, isso. E aí ela deu assim, olha, eu já mandei o WhatsApp para ela, joguei, dela assim, não, qual é o número? Que ela mudou o telefone. Eu soltei o número e eu consegui o WhatsApp da gerente, diretora, né, comercial nossa hoje. Meu Deus. E aí o que eu fiz, Mila? Naquele momento ali... Movimentação maior do que eu pensava. Naquele momento ali eu escrevi um texto para ela, tipo, isso eram, sei lá, 2 horas da tarde, mais ou menos, assim, quando eu tive a ligação, só que eu não mandei, porque assim, como eu não estava preparado, porque vai que essa mulher me responde alguma coisa e eu não sei nada da empresa. Eu peguei, à noite, estudei sobre a empresa, de manhã cedo, era tipo 7h50, eu mandei um textinho falando, oi Rebeca, meu nome é Diego, sou aqui de Santa Catarina, tenho uma vivência muito grande na área comercial, gostaria muito de uma oportunidade, blá, blá, blá. Ela pegou, mandou, oi Diego, legal, me manda seu currículo. Eu disse assim, posso levar meu currículo em mãos para você me conhecer pessoalmente? E aí ela escrevia, apagava, falou que ela está em Floripa e uns dias depois, enfim, fui para Floripa para fazer uma entrevista. Ela te recebeu, olha só. Mas lá a Mila deixou bem claro, caixa alta, falando assim, Diego, não tem oportunidade em caixa alta, assim, mas quem sabe é um momento, eu consigo uma credencial para te entrar nesse congresso, para te conhecer o ambiente e se familiarizar. Eu falei, fechou, então eu vou. Quando eu fui lá, eu não tinha credencial, ela não fez a minha credencial, eu falei com as meninas, nossa, eu sou convidado da empresa, como é que eu não tenho credencial? Entrei na empresa. Entrei antes, nesse congresso maravilhoso, entrei antes, o que eu fiz? Fui em todos os stands das outras empresas e chegava assim, vamos dizer que Camila, né? Camila é gerente, sei lá, da Croma. Oi Camila, tudo bem? Oi, tudo, doutor, achava que eu era um doutor, né, e tal. Daí assim, disse, Camila, você tem alguma oportunidade para Santa Catarina? Como assim? O doutor pedindo assim, emprego. Você está diante do seu melhor vendedor de Santa Catarina. E assim, Mila, eu fiz isso com 10 laboratórios. Por isso que a gente se apaixona, não adianta. E aí o pessoal ficou de cara. E tu brilha o olhinho e fala isso e a gente acredita. Não, e quando eu fui lá, assim, ó, tipo, eu de fato, assim, ó, sem nunca ter trabalhado ali, eu me identifiquei demais, assim, com tudo que estava acontecendo dentro de um congresso. Uhum. Aí eu fiz a minha reunião com a Rebeca, a entrevista com ela, e foi tudo maravilhoso. Aí no final foi muito legal, porque assim, como eu já tinha ido antes, eu tava com blazer e tal, com cartão de todos os gerentes dos concorrentes da empresa. Aí no final assim, Diego, já aproveita esse momento, a gente ficou 1 hora conversando e tal, apresentou todo mundo, e vai conhecer os outros laboratórios e tal. Aí eu assim, tirei meu bolso assim, então, já conversei com todo mundo aqui, eu tô com todo mundo. Eu acho que a Mila, ela ficou assim, caralho, o cara de fato muito quer. Eu fui o primeiro caso neófito da empresa. Primeiro fez toda a captação para chegar na fonte. E aí eu fui tinha conteúdo. Sim, não tinha experiência, né? Mas tinha experiência, não tinha ali. E aí ela me ligou e tal. O bom depois vendedor vende casa incendiando. De uns 20 dias ela me ligou, Diego, se eu tinha gostado. Nossa, adorei, disse, eu vou conseguir uma oportunidade para ti, vamos fazer um teste, 30 dias, em Santa Catarina. E eu assumi o estado na ocasião, isso 2 anos atrás. Em 30 dias eu abri 36 clientes. E aí não parei mais. Aí fui destaque nacional, fiquei referência nacional e foi muito top, Mila. Eu abracei assim, ó, tipo, hoje o meu trabalho, tipo assim, ele é muito desafiador, obviamente, porque assim, a concorrência é muito grande, mas, cara, eu não parava, Mila, assim, eu fui porque assim, ó, aí o que aconteceu?
como eu estava chegando nos 40 anos, eu fiquei com muito medo, Mila, porque assim, como eu não tinha criado, por exemplo, assim, trabalhei num lugar, trabalhei no outro, sempre na área comercial, depois, né, que de fato me identifiquei, fiz pós, fiz especialização, enfim, tudo na área comercial, mas eu não tinha alguma coisa assim. Hoje, com propriedade, eu falo, cara, não sei fazer outra coisa da minha vida. Não é que eu não vá saber vender alguma outra coisa, mas a indústria é uma coisa muito gratificante. Aguça teu coração. Muito, Mila. Porque assim, o mais legal de tudo que eu falo... eu que vi todos os perrengues, fico pensando, esse olhinho brilhando e dizendo que aguça o coração, porque por muitas vezes eu vi assim, não tô feliz. Né? E hoje pra mim é uma vitória eu vi isso, tá? E sabe, assim, não é nem a questão toda assim, da estrutura da empresa, mas o mais gostoso de tudo, Mila, assim, é a tua rotina. Também, até mas olha assim, que proporcionou nós estar aqui, não é assim, né, pra te estar num lugar que tu nunca, né? Mas sabe o que me enche, assim, de orgulho, de verdade, assim, ó, porque o que acontece, como tem várias marcas e tudo mais, digamos assim, a doutora Camila é minha cliente, ela comprou meu produto, e aí a doutora Camila vai fazer um procedimento, sei lá, na Maria, fez uma boca na Maria, aí a Maria manda pra doutora Camila, nunca tive uma boca tão maravilhosa, nossa, obrigado, você realizou meu sonho. Eu juro, tu fica até arrepiado, tá? Assim, saber que é o meu produto, eu que vendi, eu que consegui conquistar a doutora Camila no mercado tão competitivo. Porque e é ela competitivo, fez né? Hoje muito, tem em toda a esquina, né? Muito. Estética não é fácil. E assim, ó, cara, e saber que a menina que eu nem conheço, cara, ela tá feliz da vida por um negócio que foi através da minha venda que ela realizou o sonho da vida dela. Não é nem a questão, obviamente, que é a satisfação da doutora, mas é a cliente lá no final. Isso é uma coisa assim que não tem preço. Assim, trabalhar com saúde, com estética, com essa parte toda assim, e com vendas, que é o meu todo, é muito legal. Na verdade, tu entrou num ciclo que tu já gostava da vaidade, de ser vaidoso, né? Tu só agregou uma coisa que te faz bem. Vender sempre foi o teu ponto forte, né? E mal ou bem uma empresa bem estruturada, né, Diego? Sim, muito. Que é a consequência também, muito. A gente tem que ser honesto em dizer que nós estamos no mundo matéria e que a matéria é gostosa. E quando ela vem com prazer, né, é mais ou menos sobre isso. Eu acho que o que tu falou, eu vou trazer os meus ancestrais aqui, tá? Eu fiz um curso com ela é lá da região, de repente, com a Cássia Malman. Não sei se tu vai conhecer ela. Ela é de Itapema e eu fiz um curso que o nome do curso era De Volta para Casa. E nós falamos muito sobre os nossos ancestrais no início da nossa conversa. Tu disse, eu sou neto de alemão. O meu pai, eu tenho que ser humilde em dizer que o dia que ele morreu foi um alívio, né? E eu digo que esses papos meio profundos, às vezes, principalmente culturalmente aqui os podcasts na nossa cidade é o seguinte, tu vai ali, tu reza a missa pra pessoa, com todo respeito, tá? Mas eu tô falando de coisas mais profundas, daí tu desliga o microfone, sai da sala, vai assinar um contrato, venha a nós ao meu reino, seja a minha vontade, assim na terra como no céu, reza sempre oração pra si. Né? Hoje nós queremos mudar um pouco o contexto de podcast, de poder vivenciar o Holocausto e saber que o Holocausto foi necessário para chegar nessa fase. Mas vieram pessoas antes, né? E essas pessoas, talvez, no momento da vida deles, eles não tiveram oportunidade nem a informação. Então, eu considero hoje, Diego, tanto eu como tu, quebras geracionais da nossa família. Sim. Tá? Eu quero te dizer que eu sou muito grata de conhecer a tua história, justamente porque eu conheci o Diego formal, da família, sentadinho na mesinha da Celbertex, e eu já um pouco me desvinculando do padrão vigente da minha família. Que vem aí também um episódio que eu vou falar. Eu tive sempre um peso muito grande até que eu me deslocasse do meu papel na família, de sair do papel de mãe de todo mundo. Eu carreguei por 20 anos a história de que eu tirei as coisas da minha família, né? Então, os que vieram antes daqui um pouco passaram esse peso, que foi passando para outro, mas o universo também deu uma volta muito grande, que foi no momento em que eu perdi a loja, que eu soltei, que a minha vida fez um pá, sabe? Às vezes nós ficamos presos à história dos nossos ancestrais e a gente honra e agradece a história deles que vieram antes, mas a gente não precisa viver no sofrimento.
né? A gente gostaria que os nossos irmãos viessem junto nessa maratona, porque a gente acha melhor, mas a gente respeita quem fica. Agora, no momento em que tu descobre que tu não precisa fazer nada por ninguém, entendeu? A não ser pelo teu sonho. Talvez se tu não tivesse ido viver teu sonho, tu não tinha pego o carro com o GPS lá pra São Paulo, que foi o fator libertador da tua vida. Tu nunca mais voltou pra mesmice. Tu voltou ali no momento em que tu quis abrir a fábrica, porque era uma coisa que estava mal resolvida. Sim. Contigo. Mas não que tu precisasse mostrar alguma coisa pra alguém, era contigo. Tu conseguiu viver a tua essência sempre, né? Dói, né, Mila? Porque assim, ninguém abre um negócio pra fechar, né? Eu sei. Né? Então, assim, eu sei quantos milhões eu perdi. Né? Então, assim, é uma situação assim... É corajosa abrir um negócio. Hoje eu consigo enxergar isso muito bem, que é muito corajoso o que tu fez lá atrás, o que continuou fazendo, enfim. Só quem faz, eu acho, só que assim, é muito corajoso. Mas, cara, tu montar um negócio, tu planejar, tipo, por exemplo, eu lá em casa, conhece lá em casa da mãe. Eu já imagino, nossa, eu vou fazer um galpão aqui, vai ser cuecas grow aqui. Mila, eu coloquei tanta energia naquilo ali, coloquei tanta força convicção naquilo. De que ia dar certo. Nossa, eu vinha de carro pra casa da mãe, eu já vi o letreiro de longe. Tu acredita? E assim, o empreendedorismo, né? Assim, a cachaça. A minha sorte, Mila, assim, de verdade, assim, né, que o universo de fato conspirou pro meu favor, que eu consegui entrar na empresa, nessa empresa que eu tô hoje. Eu demorei 8 meses para fechar a Grow, porque assim, aí tinha muito estoque, tinha muita coisa e tudo mais, assim, não fazia nada durante o meu trabalho. Realmente, assim, eu trabalhava 100% na empresa, na Farm Estéticos, nunca envolvia absolutamente nada, era final de semana que conseguia vender alguma coisa, encaixotava alguma coisa, vender alguma coisa, porque eu não podia perder essa oportunidade que eu tenho hoje, assim, sabe, pode ser alguma. Então eu tomava muito cuidado. E aí, vendo terminar, vendo assim até tipo chegar na contadora e tipo, pedir abaixo do CNPJ, cara, dói. Porra, dói, cara. Tipo assim, cara, não tem mais marca, porque assim, ó, fiz tudo correto, sabe? E cara, não tem mais, sabe? Então, tipo assim, e hoje, eu vou te ser bem sincero, histórias da vida real. Hoje, de verdade, tá? Eu sou o profissional que eu sou por eu ter vivido aquilo ali tudo, tá? De verdade, assim, dúvida. Porque assim, de eu ter noção do todo de verdade, assim, por exemplo, hoje, de meta agressiva dentro da empresa, cara, meta tem, porque de fato tem compromisso da empresa para cumprir e tudo mais. Então, acho que hoje, com certeza absoluta, toda a minha performance hoje é dessa consciência toda. Cara, você tem a meta tantos milhões, cara, tem que vender, porque a empresa precisa disso para dar certo. Porque tu já vivenciou uma empresa no teu teu sangue, exato, né? Bem isso. Né? Então, talvez a empresa hoje é muito grata a você por justamente tu ter esse pensamento, né? Mas a linhagem que eu queria passar, essa quebra geracional que nós fizemos, essa mudança radical de vida, porque no momento em que eu me permiti ir para o leilão, e porque existia ali uma fonte de negociação que dava para ser feita, mas eu conversei com pessoas extremamente... Nossa, assim como eu conversava com pessoas que queriam me tomar o prédio por tipo um valor irrisório, eu conversei com um cara que ele me disse assim, Camila, eu acho que Deus está te mandando começar de novo. Eu disse, não posso, eu sou a rainha do comércio de Passo Fundo, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão me olhar na rua? Sabe, aquele peso, tem que ser isso. Era a minha criança interior lá dos meus ancestrais, daquele peso que eles não conseguiram cumprir com o que eles queriam, porque a cultura era aquela, ou talvez por eu ser a filha do meio, que não é vitimismo, mas a mais velha porque é a mais velha, a mais nova porque é a mais nova, de alguma forma eu precisava aparecer, né? Então a minha criança interior, ela gritava e dizia, Camila, chega, daqui em diante chega. São episódios diferentes de holocaustos, né, Diego? Até porque, vamos combinar, o Jonas foi fundamental na tua vida também. Até hoje. Né, querido? Muito. Eu não conheço o Jonas, é impressionante, mas parece que eu sinto, assim, que ele foi um divisor de águas na tua vida. Sem dúvida. Né? Ele te deu... E eu fui mãe solo na hora que eu mais precisei, eu menos tinha qualquer pessoa, eu não tive... Se a família quisesse dar uma ajudinha, até dava, entendeu? Ou o próprio pai da minha filha, se quisesse dar uma ajudinha, era para ser assim. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. E eu hoje piso em ovos, em Passo Fundo, abraço todo mundo, e todo mundo diz assim, meu Deus, quem é você? E eu fico tão feliz, porque eu tenho uma fotinha ali,
que eu tinha mandado pra Mari e eu fui pra Blumenau um tempo atrás. Lembra que eu fui com a Carol pra lá? Acabada, cansada, querendo mostrar pro mundo a pessoa que eu não era, sabe? Coisa que tu nunca precisou deixar de viver a tua essência. Não. E eu me permitia não viver, por quê? Por causa que eu tinha coisas pra me resolver com pessoas atrás, né? Não é fácil ser sobrinha de um Hitler e de um Mussolini, o nome dos meus tios, tá? Não sei se eu já te contei isso. Não. Então, tu pensa o que foi o peso da família do meu pai. Começa por aí, né? Ou talvez de ter tido um irmão que era o divisor de águas na vida financeira do meu pai e da noite pro dia ver que o outro lá também perdeu. Sabe? Então, tudo foi somando, mas cada um tem a sua história e cada um tem o porquê de estar aqui, né? E eu queria te dizer que eu sou grata de saber que tu fez essa quebra, que daqui um pouco também me inspirou várias vezes. Eu lembro o dia que tu me ligou, que foi o dia que tu soube do leilão, nós ficamos mais de hora no telefone. Foi. Tipo, tu me ligou com tanta admiração, eu disse, era aí que eu queria chegar, entendeu? Eu não quero que as pessoas me olhem como a vítima do leilão, e eu queria transformar a palavra leilão numa palavra de divisor de águas. É porque assim, né, Mila, porque assim, ó, é uma ruptura muito grande, né? São anos, né, Mila? Não é uma coisa assim, os teus amigos já estão com as casas próprias, tudo, né? Eu comecei de novo. Não tinha questão de fazer algum tipo de julgamento, alguma coisa, não vinha a ocasião, pelo contrário, é libertador. Olha a Camila que é hoje, a Camila que era ali atrás, entendeu? Não existe isso. Às vezes a gente carrega uma situação na vida, tipo, né, nesse caso ali, querendo forçar uma situação que não é. Total. No meu caso ali. E isso serve para quem tá assistindo, que daqui a um pouco precisa encontrar o leilão da sua vida, né? Exato. Tipo assim, o meu caso ali, né? Não menosprezando sofrimento, situações, mas a minha aceitação sexual foi uma... teu leilão. Foi, Mila. Não é sobre dinheiro, né? Exatamente, foi, porque assim, cara, eu tô vivendo uma vida que não era minha, tipo assim, uma pessoa que não era eu. Ali foi o teu leilão. Existia muita mentira na minha vida, desde falar pra minha mãe que eu ia pra algum lugar e na verdade eu não ia. Não, então, a mulherada caía, né? Vamos ser honestos, né? O Jonas que me desculpe que ele pulha essa parte. Não, mas assim, tipo, tu não conseguia te soltar. Sim, então assim, era uma coisa, tipo, era uma mentira, entendeu? Era uma mentira. E assim, por mais, Mila, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que existia uma demanda de mulheres, mas não existia parte sexual, Mila. Eu não tinha tesão na mulher, não via com desejo, alguma coisa assim. Então, assim, não existia mas elas isso. aceitavam. Então assim, tipo, mas não existia isso, sabe? Nunca existiu uma atração sexual com mulher, entendeu? Então, assim, isso era muito difícil. Massa poder expor isso com tanta naturalidade, né? Não... Camila, pra ti, quando eu te expus isso... mas agora pro pessoal também. Não, sem dúvida. Agora pro mundo. Mas assim, ó, Mila, isso na ocasião, isso há 16 anos atrás... Foi o leilão da tua vida. Eu fui muito macho na situação pra eu assumir isso ali também, sabe? Então Brusque. Foi desse tamanho de cidade, né? Foi bem... Enfim, mas graças a Deus eu consegui também. Graças a Deus eu passei por isso. Sou o homem que eu sou hoje, sabe? Então, cara, mesma coisa pra ti, Mila. Com certeza esse leilão que passou ali, a Camila que era lá atrás é outra Camila hoje, sem dúvida. E eu acho que o que eu quero com tudo isso, com essa aquisição dessa série, que tô bem feliz, que vai ser bem massa. O que eu quero com isso é justamente, eu até conversei com uma das entrevistadas, eu brinco com a Débora. Disse, Débora, eu queria tanto viver de filosofia hoje, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Sim. Mas se eu pudesse hoje viver disso, eu acho que iria aguçar um pouco mais o meu coração, porque eu vejo tanta gente vivendo falso eu, sabe? Eu vejo tanta gente eu queria tirar o dinheiro de umas pessoas, sabe? Eu queria tirar pra ver o que sobra. Assim, ó, hoje tu vai pro leilão, perdeu tudo. O que vai sobrar? Cara, eu sobrei. Porque o que acontece? Não, eu sobrei assim, ó, quando sobra a tua essência, eu não perdi credibilidade com ninguém, sabe? Tipo, não teve um fornecedor que se assustou com isso. Eles se assustavam de me ver assim, louca, bem louca, achando que o mundo ia acabar. E eu não tinha sentido, eu saía, eu tinha uma filha para criar, eu tinha 3 mensalidades da escola atrasada, Diego. E assim, nunca tinha acontecido isso, né?
De repente, lá quando nós era criança, na escassez da infância, que eu acho que é isso que me deixou querendo conquistar o mundo, é triste ser pobre, entendeu? No sentido, assim, de tu ver todo mundo ter as coisas e tu não conseguir, o que tu faz? Tu sai bem louco querendo conquistar. Que talvez também tu passou por isso. Tu também teve escassez na infância, né? Sim, nossa. E eu só dizia assim, a minha filha não vai passar escassez. E eu consegui deixar ela não percebendo as coisas. E ela tem um apreço por falar em leilão. Eu digo, criei um monstro, né? Porque daí tu fala leilão para qualquer pessoa é uma tragédia. Então, transformar a palavra leilão, eu gastei uma fortuna em mentoria com o Pedro, mas eu sou tão grata porque o Pedro, meu mentor, ele se desconstruiu junto comigo. Foi muito bacana, sabe? Ele também era um guru do marketing no Brasil. E do nada ele teve um golpe lá e coisa, mas ele se permitiu esse golpe, porque quando tu confia numa pessoa, foi mais ou menos o que aconteceu com o Moacir. Eu me permiti o golpe. O Moacir não tem culpa do que aconteceu. Só que na época eu culpava ele, né? Sim. Daí tu culpou o outro. É tu contigo mesmo. Né? Talvez o Diego da Grow ali era o sonho dele, mas era uma coisa, talvez um ego reprimido. Provavelmente. De ser um empresário. Porque até teve uma oportunidade de um sócio e tocar. Não, cara, mas era meu, o negócio era meu, o sonho era meu, era eu que queria, sabe? Não quis. Que é pior ainda, porque daí tu concentra tudo em ti, a energia toda em ti, tu não conseguia achar gente pra trabalhar. Sim. Hoje não é melhor ter equipe? Muito melhor. Assim, hoje me orgulho, Mila, porque assim, ó, né, tu coordena quantas pessoas? Hoje são 4 só. Mas assim, mas são 2 estados, né? Então essa gente se puxa. Mas o mais legal de tudo, porque assim, ó, como eu tenho alta performance como vendedor dentro da indústria, eu estou transformando 4 bons vendedores em 4 excelentes vendedores. Isso é muito gostoso, Mila. Quando eu tenho... E eles têm prepostos ou são só os 4? Eles os são 4. venda direta. Só que eram, por exemplo, o vendedor A está se transformando num azão, entendeu? Tá tendo destaque na empresa, tudo assim, por conta do meu direcionamento. E isso o sucesso muito deles legal. indiretamente é o teu. É muito legal. E isso é muito gratificante, assim, sabe? Tu conseguir transformar uma pessoa já boa, ainda melhor, entendeu? Isso é muito legal. E eu te digo que lá na fase da perda, eu tinha a opção ou de manter a minha equipe ou de salvar o prédio. E se eu te contar que eu tenho gente comigo há 20 anos? Acredito. Tu acredita? E eu vou te dizer que assim, ó, na dor foram muito mais família do que muitos. E é impressionante o quanto eles me apoiam hoje que eu tô indo embora do Brasil. O quanto eles me apoiam e o quanto eles são felizes lá dentro. E a gente tá num lugar, Diego, que assim, ó, eles tinham tudo pra não querer, porque nós tava num luxo, né? Nós tinha prédio, pra te ter uma ideia, eu fui pra Las Vegas, comprei as maçanetas inspiradas nas coisas de Las Vegas, entendeu? Eu queria a loja mais linda. E eles saíram de lá, eles são mais felizes, eles são leves, eles trabalham das 8 às 4 da tarde, onde que no comércio tu trabalha de segunda a sexta. Sim. E a gente fatura a mesma coisa. Que legal. Que coisa, né? É muito bom. Então, assim, ó, esses 23 anos, resumido aqui, que talvez, pra quem não entendeu, pra nós tem muito sentido. Muito, tá louca. Foi muita coisa, né, Mila? É sobre a gente, Muita né? coisa. É pra nós deixar a nossa história contada. A filosofia, ela me explica que tudo que tu puder deixar no mundo, que possa agregar, um dia tu não vai estar aqui, né? O que tu deixar em espécie não vai contemplar um momento desses quando alguém se sentir numa situação que achar que não existe solução, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja na família, né? São vários holocaustos, seja no assumir a sua sexualidade, como aconteceu com o Diego, numa família alemã. Nossa. Eu morei em Brusque, tu lembra que eu tinha um namoradinho alemão? Ai, gente, que situação, eu toda do mundo, e ele, meu Deus, me olhava assim que eu era um monstro. Então, tu imagina tu assumir a sexualidade numa situação dessas e tá aí hoje contemplando a alegria de poder dizer que chegou, tu tá chegando no 7º setênio, né? Tá com 40, né? Então, eu fiquei curioso em qual eu tô. Fiz 40, tu tá fazer no 41. 40, tu tá no que faz sentido dezembro. mais da vida. Tu tá... tu tá entrando na estagnação, Diego, assim, tu tá chegando no ponto que tu já tem tudo que tu precisa. Vai vir uma etapa nova aí, tá? Nos 42. Melhor que essa ainda? Eu acho que só melhora, tá? É?
Porque assim... Eu vou te dizer que assim, ó, a Camila dali do Setênio do Centauro, que é o teu ainda, isso aí é bom, quem não pega um podcast qualquer no Spotify e escuta, porque fecha os cálculos. Mas chega uma parte da vida assim que tu se pergunta, qual é o meu papel no mundo? Que é mais ou menos o que aconteceu contigo ali na Grow. Nossa. Né? Que é esse setênio. O que eu tô fazendo? O que eu fiz até agora? Sim. Meu Deus, todos os meus amigos já têm carro, casa, filho, vida estável, dinheiro guardado. E eu no teu setênio perdendo tudo. Mulher ainda, tá? Mas ó, se pensar bem, Mila, no meu agora, que é o mesmo do teu quando tu perdeu tudo, eu também perdi no caso. Perdi, mas aí consegui. Foi muito rápido. Foi bem rápido. Porque ali, Mila, de verdade, tá? Como aconteceu a oportunidade, eu não existia possibilidade na vida de dar errado. Não tinha. Podia fazer dar errado. Não tinha. Só dependia de mim. Não dependia do outro, entendeu? Não dependia do outro. Dependia só de eu pegar, acordar cedo, disciplina, barará. E é aí que a gente vai fechar, que tu falou tudo agora. Tem uma coisa que não é sobre não saber delegar funções. Tem uma coisa que a gente não pode se vitimizar e achar que as coisas estão no outro. Tudo parte da gente. Sim. Uma boa notícia, um bom dia, uma saúde física, que é uma coisa também que tu sempre me inspirou, tu sempre cuidou muito da tua saúde física, né? Hoje, quando tu disse que ia acordar às 6 da manhã na academia, eu também não perco um dia de academia hoje. E não é pra ficar bam. É pra mim ter... liberar toda essa endorfina que eu tenho dentro de mim e poder parar para pensar que daqui em diante a vida vai ser diferente no corpo físico também. Ah, sim. Né? É que assim, eu adoro estar vivo. Assim, eu adoro viver. Eu acordo todo dia de manhã, de verdade. Primeira coisa que eu acordo, em qualquer cidade do sul que eu tô, eu abro a janela. Ai, Deus, obrigado que eu tô vivo. Pode estar chovendo, pode estar assim. E todas as vezes, tá? De verdade, tá? Ontem minha mala não chegou. Puto, não tinha pijama, não tinha nada. Sabe por que a tua mala não chegou? Porque no sábado tu disse assim, eu vou ir bem gato com a minha roupa. O universo disse, não importa, eu sou gato sem aquela minha roupa. Sabe aquele negocinho de fumaça, que fica o alarme de fumaça, detector de fumaça? No avião? Não. Dentro do hotel, ontem à noite, eu deitei, pensei, ai meu Deus, vou dormir, eu deitei assim, né? Estourou. Não, eu olhei pra aquele negócio, uma luzinha de LED assim, piscando, falei, ai, Jesus, não acredito. Mas eu, puto, digamos, mas deitei assim, ai, Deus, obrigado por ter nessa cama aqui, obrigado pelo meu dia, por mais que aconteceu. Mila, tu acredita que eu agradeço todo dia? Faz agora uns 4 anos, eu descobri um cara que fiz um reiki e tudo mais, mudou radicalmente, tá? Hoje tudo de verdade, obviamente, depende do que eu faço. Não adianta tu pedir e não fazer. Mas, cara, tudo que eu visualizo, tudo que eu agradeço, tudo que eu... Todo dia isso acontece, tá? Pode ter caído o mundo, de verdade. Isso é uma coisa que eu criei esse hábito. E assim, eu acho que... Eu converso com algumas pessoas, as pessoas não dão atenção, tá? Mas é uma coisa tão séria isso, tão séria isso. Por isso que eu falei ali, quando, se eu não fui bem católica, com essa religião, eu acabei de voltar da Itália com a mãe, levei pro Vaticano. Bom, tu viu, né? Fez todo o papel de filho... que era pra ser feito. Tudo. Que eu respeito os meus pais também. Né? Muito, a Carol faz catequese por causa dos meus pais. E eu fui catequista. E assim, e lá, Mila, tipo assim, tanto no Vaticano quanto em Fátima, assim, ó, assim, ó, obviamente eu respeito muito a religião, sem dúvida. E é um ambiente gostoso, né? Muito, uma energia muito forte. Cara, mas ali, Mila, assim, eu tive tanta consciência do Diego de Diego Pessoa, indiferente de santidade ali, de um e do outro, assim, ó. De cara, movimento, de mundo. Deus deu o mundo, tu não precisa ficar bitolado Deus, só naquela opinião, né? Aqui, da minha vida, entendeu? Então, eu agradeço. E nós nem tinha combinado, né? Mas eu trouxe o Ho'oponopono pra gente fazer a nossa decoração, né, Mari? Sinto muito, me perdoe, amo e sou grato. Eu também acabo o dia dizendo isso. E tem aquela questão assim, o que tu faria no último dia da tua vida? Todo dia pra mim é o último. Ah, entendi agora. Pode ser lá no 120, até falei pra Bianca, uma amiga minha que vai ser uma das entrevistadas, ela disse, mas amiga, a gente vai viver tantos anos. Eu digo, a gente faz um podcast nos 40 e um nos 80, mas eu preciso contar nossa história. Sabe? Eu acho que as pessoas, elas vêm com essa impressão de que eu quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero sair dessa, assim, sabendo que eu vivi a vida em vida. Uhum. Tá? Hoje, se eu tenho vontade de comer uma coisa que custa tanto, eu vou comer. Se eu tenho vontade de fazer uma viagem, eu vou parcelar, mas eu vou viajar. Se a minha filha disser assim, mãe, eu gostei de uma roupa, eu acho que se eu ficar presa a ter que acumular coisas e ter que gastar depois em saúde
porque eu não vejo muito além do que isso. Nós vivemos numa cidade hospitalar aqui, que eu só vejo os velhos se preparando para aposentadoria, para ter dinheiro para pagar a saúde. Cara, nós vamos ser aqueles velhos que vai estar lá na Itália subindo aqueles morros, Diego. Vamos ser, né? E gratidão por tu estar aqui. Tá? Talvez a gente desfocou da parte metodológica, porque a nossa história é muito linda e ela hoje ela tá contada. Mas eu acho que vale a pergunta que me fez antes, que eu vou fazer para ti, então. Eu não cheguei a fazer ainda. Tu vai fazer? Então tá bom. Nós falamos em criança interior, não é verdade? Exato. Vamos encerrar. E olha, tanta coisa. A gente falou em criança interior e a criança interior, nos primeiros 2 setênios, tu forma a tua cabecinha, né? Talvez esses holocaustos das nossas vidas foram algumas deficiências que nós passamos na infância, mas que indiretamente os nossos pais não tinham a informação. Por que você se dedica tanto para Carol hoje, Camila? Porque os 2 primeiros setênios da Carolina são muito importantes para mim, né? Não que eu não vá deixar lacunas em algumas coisas, mas tendo essa informação, eu sempre faço essa pergunta também no fim do dia ou no fim de alguma coisa. E eu vou te perguntar, Diego, se hoje a tua criança estivesse te assistindo, como é que ela te veria? Muito orgulhosa. De verdade, Mila. Assim, lá atrás, aquele menino Diego, assim, que passou tanta medo coisa. Do pai. Nossa, eu acho que não é nem só o medo do pai, assim, sabe? Mas assim, de tanto sonho, de ver tanta coisa, e hoje o Diego com 40 anos realizar tudo que eu quero praticamente, isso assim, e isso é só mérito meu, entendeu? Não é mérito de ninguém, não veio uma herança do pai, não veio alguma coisa, é o meu trabalho, entendeu? É minha dedicação, e assim, ó, eu consegui fazer isso daquelas vontades lá de trás, eu nunca tive medo, Camila. Eu nunca tive, assim, por mais que eu era, tipo, sem noção em algumas coisas. Exato, né? Bem isso. Assim, mas eu nunca tive medo das situações, não, dou conta, eu trabalho pra caramba. Isso nunca foi um problema para eu, né, admitir isso, assim, trabalho muito. E assim, hoje eu poder, tipo assim, eu desfruto, tá? Desfruto real, assim, hoje, cara, eu tenho uma vontade, eu vou lá e consigo fazer, enfim, assim, com certeza a criança lá de trás está muito orgulhosa, muito, muito. E a tua? A minha eu não tenho nem palavras, porque já faz tempo que eu abraço ela intensamente. Ela era uma criança que chorava muito de me ver esperando no outro a solução, esperando que o outro fosse mudar por minha causa, esperando que o outro ia ter uma iniciativa de fazer o meu dia diferente. E ela só me dizia assim... talvez quando nós estávamos juntas, lá nos nossos 2 primeiros setênios, a escassez te deixou um pouco preocupada, que tu não gostaria de repetir isso na vida adulta, mas eu vou te trazer a escassez novamente para te entender que não é sobre a matéria, né? Não é sobre... Embora eu gosto muito da matéria, as pessoas bem sabem, só semana passada fui para Nova York, ficar 5 dias todo mundo... Nova York, bate e volta, deixa eu. Deixa eu com as minhas prioridades, a minha criança adora ir assistir uma Broadway, né? Ela me disse assim que se eu soltasse, ela viria me dar um abraço, né? Eu soltei, eu voltei pro 3º lugar da fila. Eu não vou me estender muito, porque a galera que tá aqui, coitados, eles têm que ir pra casa, mas a gente conversa demais, né, Diego? Mas eu hoje chego na casa dos meus pais, eu tô hospedada ali, eu vou te contar isso, parece bobagem, né? Mas eles foram ao mercado ontem, depois eles fazem o mercado mensal, né? Assim, idoso, né? Porque daí o que acontece? Eles têm preguiça de ir no mercado. Tinha ovos pra mim, o meu mamão, tipo, tudo que eu preciso hoje na minha dieta, o meu pai comprou pra mim. E por muitas vezes eu julguei ele pela grosseria, eu julguei ele por isso, julguei ele por aquilo, mas ele não estava podendo ser pai. Sim. Então eu hoje entro na casa dos meus pais, tenho a oportunidade, eles já estão no lucro, né? Eles já passaram dos 70 anos, estão chegando nos 80. Eu entro na casa dos meus pais, eu tenho que brigar com eles para eles pararem de me agradar. Então, é tão bom voltar pro lugar da fila. A minha criança me agradece hoje daquela Camila guerreira, que fazia tudo, que queria conquistar o mundo, ter também resgatado o meu sagrado feminino. Tu sabe muito bem que eu perdi ele, não foi por troca de sexualidade, mas não tem como não atrair pessoas erradas no momento em que tu sai do papel de mulher. Sim.
que tu quer ser a empreendedora, e muitas pessoas que estejam me ouvindo me escutem com bons ouvidos, que às vezes a mulher ela tem que ser frágil. E eu me sinto hoje tão feliz em ser frágil. Então essa é a minha criança. Acho que ela tá feliz também, né? Tá feliz, com certeza. Muito obrigada. Tem aquela musiquinha que diz assim, tem que ser você, sem porquê, sem pra quê, era nosso podcast. Obrigado, beijo, tá? Obrigado. Obrigadão. Então, pessoal, obrigada. Antes que caiam as lágrimas felizes aqui, depois de tantos holocaustos, depois de tantas perdas que foram ganhos, depois de chegar no setênio aí da renovação, né? Nós estamos na meia-vida. Eu conto para vocês que vai vir muita emoção por aí ainda. Essa foi só de 23 anos, tem mais muitos anos que vão vir, que eu vou contar para vocês. Um beijo.